Boa noite, professor. Esse é um exercício sobre estrutura de repetição. Nessa primeira questão, indicando para nosso programa qual é a quantidade de dados que ele irá receber, e introduzindo nossos contadores, que será a variável soma, variável menor e a variável maior. Assim, o nosso laço se irá repetir n vezes, sendo n a quantidade aqui especificada. Dentro do nosso laço, o programa irá pedir para o usuário digitar a quantidade de filhos da pessoa analisada. Irá atualizar a variável soma. E aí temos uma estrutura de seleção, que se caso a quantidade de filhos digitada for menor ou igual a 2, irá atualizar a variável menor, ou se não, irá atualizar a variável maior. Por fim, calculamos a nossa média, que será a soma aqui dos filhos, dividido pela quantidade. Por fim, aí assim imprimimos a quantidade de pessoas até 2 filhos, a quantidade de pessoas com mais de 2 filhos e a média de filhos por pessoa. Já nessa questão sobre número perfeito, temos que n é o valor digitado pelo usuário, soma é o nosso contador, aí criamos um laço, sendo i a variável desse laço irá adotar todos os valores inteiros entre 1 até n. Irá verificar se caso o resto da divisão entre n e i seja igual a zero, significa que i é um divisor de n. Aí ele irá imprimir esse divisor e irá atualizar a variável soma. Ao final desse laço, temos que a variável soma é o somatório dos divisores de n. Assim, se caso a variável soma seja igual a n, temos que n é um número perfeito. Se não, n é considerado um número não perfeito. Já nessa questão 3, indicamos para o nosso programa qual é a quantidade de dados que ele irá receber e introduzimos nossos contadores, que é o contador nulo, divisível por 3 e não divisível por 3. Assim, criamos um laço que irá se repetir n vezes, sendo n aqui especificado. Aí o programa irá pedir para o usuário digitar um valor que irá ser armazenado na variável entrada. Aí entramos uma estrutura de seleção. Aí o programa irá avaliar se caso a entrada for igual a zero, irá atualizar a variável nulo. Aí se não, irá verificar se caso a entrada seja divisível por 3, irá atualizar a variável divisível por 3. Se não, irá atualizar a variável não divisível por 3. Por fim, imprimimos os valores. Imprimimos a quantidade de valores digitados nulos, a quantidade de valor dividível por 3 e a quantidade de valor não divisível por 3. Já nessa questão sobre criação de módulos, criando o nosso primeiro módulo, somatório 1, que irá receber dois parâmetros, n1 e n2, introduzindo nosso marcador, que será a variável soma, igual a zero. Assim, o nosso laço irá percorrer todos os valores de n1 até n2 e irá atualizar o valor do nosso marcador soma com o valor da variável n. De forma análoga, a função somatório 2 possui código muito semelhante com a função somatório 1, diferenciando que o acréscimo da variável soma será o valor de n ao quadrado, que aqui será só n. A função somatório 3 será o mesmo esquema, sendo que o acréscimo será n vezes n mais 1. E a somatória 4, o acréscimo será n vezes n menos 1. Agora, sobre as funções produtório, temos que, diferentemente da função somatório, o nosso marcador será o prod, de produto, sendo igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Assim, a variável, o nosso laço irá percorrer todos os valores de n1 até n2 e irá atualizar a variável prod, multiplicando o valor de n. O produtório 2 será semelhante ao produtório 1, diferenciando que agora a multiplicação será n ao quadrado, diferença aqui que será só n, e o produtório 3 será n vezes n mais 1. Agora, sobre a conceituação da divisão como uma subtração repetida, temos que a entrada de dados no nosso programa se dará em apenas uma linha. Sendo aí assim, usamos o comando split para criar uma lista que irá conter o dividendo e o seu divisor. Aí o dividendo será o primeiro item dessa lista e o divisor o segundo.
introduzir no nosso contador, que é a variável vezes. Aí, enquanto o dividendo for maior ou igual ao divisor, o programa irá subtrair do dividendo o divisor e irá atualizar a variável vezes. Assim, por fim, temos que o programa irá sair como temos que a saída de dados será vezes a variável vezes e o dividendo, sendo que o último dividendo calculado é o resto da divisão. Já nessa questão para verificar se o número é fatorial ou não, temos que o usuário irá digitar o valor numérico e será armazenado na variável entrada. Aí o programa entrará numa estrutura de seleção, que se caso a entrada for igual a zero, por definição temos que esse número é sim fatorial. Se não, introduzimos dois contadores, i e o multi. Enquanto o multi for menor que a entrada, o programa irá realizar a multiplicação de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até que essa multiplicação passe o valor da entrada. Assim, se caso esse valor aqui calculado for igual à entrada, temos que esse número é assim um fatorial. Se não, esse número não é fatorial. Aí, por fim, imprimimos o status aqui determinado. Já nessa última questão, temos que o usuário irá digitar um valor n, sendo n a largura da a largura da maior linha da nossa pirâmide. Visualmente, temos que dois padrões, sendo que a largura da nossa pirâmide irá crescer de 1 até n, depois irá decrescer de n até 1. Assim, temos dois laços, sendo que a variável do nosso primeiro laço irá percorrer o valor de 1 até n, imprimindo o asterisco da nossa linha. E o segundo laço irá percorrer, a variável j irá percorrer o valor de n-1 até 1, criando assim a nossa segunda parte da pirâmide. Obrigado.